Olá, sejam todos bem-vindos à reunião pública virtual do Lar de Teresa. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos. Nós sempre pedimos no início de nossas reuniões que vocês compartilhem elas com seus amigos e familiares e que também não esqueçam de dar o seu like, pois assim o YouTube disponibiliza as nossas reuniões para mais pessoas. Nós também sempre lembramos que, normalmente, elas são feitas com um estudo alternado entre o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Hoje, porém, nós temos um tema especial: a relevância do dia 18 de abril para a humanidade. E quem nos trará suas reflexões sobre esse tema é o nosso irmão de ideal espírita, integrante do Lar de Teresa, João Aparecido. João, suas palavras iniciais. Inicialmente, nós teremos dizer da satisfação de estarmos aqui, entrando em contato pelo virtualismo, né? Nesse momento tão importante do dia 18 de abril, tanto para a comunidade espírita, para a humanidade de modo geral, porque não é exclusividade. Então, a minha alegria de poder estar com vocês nesta ocasião, nesta oportunidade, merecendo aí o carinho de vocês, talvez. Vamos lá. Muito obrigada, João, e com certeza recebemos você aqui hoje com muito carinho. Passemos para a nossa página inicial. A nossa mensagem de hoje está no livro Opinião Espírita e tem o título O Mestre e o Apóstolo. E ela começa com a epígrafe: assim como Cristo disse, não vim destruir a lei, porém cumpri-la, também o Espiritismo diz, não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Nada ensina em contrário ao que ensinou o Cristo, mas desenvolve, completa e explica, em termos claros, para toda a gente, o que foi dito apenas sob forma alegórica. Vem cumprir nos tempos preditos o que o Cristo anunciou e preparar a realização das coisas futuras. Ele é, pois, obra do Cristo, que preside, conforme igualmente o anunciou, a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus na terra. O Evangelho segundo o Espiritismo. Luminosa a coerência entre o Cristo e o apóstolo que lhe restaurou a palavra. Jesus, o mestre, Kardec, o professor. Jesus refere-se a Deus junto da fé sem obras. Kardec fala de Deus rente às obras sem fé. Jesus é combatido desde a primeira hora do Evangelho pelos que se acomodam na sombra. Kardec é impugnado desde o primeiro dia do Espiritismo pelos que fogem da luz. Jesus caminha sem convenções. Kardec age sem preconceitos. Jesus exige coragem de atitudes. Kardec reclama independência mental. Jesus convida ao amor. Kardec impele a caridade. Jesus consola a multidão. Kardec esclarece o povo. Jesus acorda o sentimento. Kardec desperta a razão. Jesus constrói. Kardec consolida. Jesus revela. Kardec descortina. Jesus propõe. Kardec expõe. Jesus lança as bases do cristianismo entre fenômenos mediúnicos. Kardec recebe os princípios da doutrina espírita através da mediunidade. Jesus afirma que é preciso nascer de novo. Kardec explica a reencarnação. Jesus reporta-se às outras moradas. Kardec menciona outros mundos. Jesus espera que a verdade emancipe os homens, ensina que a justiça atribui a cada um pelas próprias obras e anuncia que o Criador será adorado na terra em espírito.
Kardec esculpe na consciência as leis do universo. Em suma, diante do acesso aos mais altos valores da vida, Jesus e Kardec estão perfeitamente conjugados pela sabedoria divina. Jesus a porta, Kardec a chave. Essa é uma mensagem de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Vamos agora, então, unir os nossos pensamentos, levar até o nosso Mestre Jesus, agradecendo a oportunidade de estarmos reunidos em seu nome, agradecendo a Kardec, que codificou essa doutrina tão consoladora, tão esclarecedora. Pedimos aos benfeitores de nossa casa que estejam conosco nesse momento e que inspirem o nosso irmão João Aparecido, que fará a exposição desse dia. Assim, nós damos então graças a Deus. João querido, a palavra é sua. Ok, então vamos lá para a nossa tarefa. É realmente um momento muito especial que nós estamos vivendo essa semana e vamos entrando nela, lembrando do 18 de abril de 1857, onde para nós começa a história do Espiritismo, ou Consolador Prometido, o cumprimento. E o nosso codificador, Hippolyte Leon Denis Rivaio, que depois assume o pseudônimo de Allan Kardec para diferenciar exatamente a sua existência como educador, pedagogo, aos 50 anos, né? Ele nasceu em 1804, então, em 1854, ele começa a entrar em contato com os fenômenos mediúnicos. Resistente um pouco, exatamente como consta da sua biografia, porque como cientista, ele não dava-se ao luxo, vamos dizer assim, às brincadeiras das mesas girantes. Então ele considerava, como conhecedor do magnetismo, que o magnetismo poderia processar aquilo. E o companheiro dele, então, convidava para ele ver os fenômenos, ele não dava maior atenção. Mas depois volta novamente, o Carlotti é convidado, dizendo que agora às vezes não estavam só dançando, mas estavam falando. Aí desperta a curiosidade dele, Mesa não fala, vai ver o fenômeno e detecta exatamente o quê? Que havia uma comunicação inteligente através das manifestações da mesa. A partir daí, ele começa a se dedicar aos fenômenos e toda a história se desenrola a partir desse fenômeno. A tal ponto que ele recebe as informações de que ele teria uma missão a desenvolver, que seria exatamente trazer esse Consolador prometido. E ele até questiona sobre isto. E aí essas mensagens estão contidas no livro Obras Póstumas, lançado, como o próprio título diz, com a autorização da sua viúva, Amélie Boudet, em já iam aí 1869 da sua desencarnação, ele desencarnou 31 de março de 1869. A partir daí foi lançado o livro Obras Póstumas, relatando exatamente esta revelação, e ele declinando dessa condição. Mas aí o Espírito de Verdade fala com muita segurança que não havia motivo dele se vangloriar. E se ele desse cumprimento, os homens saberiam reconhecer o seu valor. Então vamos dar uma passeada na história de uma forma mais agradável. Vamos entrar no nosso PowerPoint para poder facilitar o acompanhamento e de uma forma mais interessante. Então nós começamos exatamente com o tema que estamos abordando, a relevância do 18 de abril de 1857 para a humanidade, porque não é um privilégio dos espíritas ver essa revelação ou Consolador Prometido, vem no projeto de um plano maior do nosso mestre, como começamos a dizer, que ele dissera aos seus discípulos: eu vou para meu Pai, porém não vos deixaria órfãos. Se me amardes e guardardes meus ensinos, eu rogarei ao meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, o Espírito Verdade, que repetirá o que vos tenho dito, e vos falará de muito mais que por ora não podeis suportar, e ficará convosco por todo sempre.
Então, o Consolador, como ele diz, não seria mais uma individualidade. Por quê? Temos a primeira revelação através de Moisés, a segunda através de Jesus. E a terceira revelação ficaria conosco por todo sempre. Então, não haveria de ser uma individualidade. E por isso, no momento em que a humanidade demonstrou a sua maturidade, questionando a sabedoria divina, a justiça divina, mas se Deus existe, por que tanta desgraça? Porque se Deus existe, por que tanta miséria? Então, demonstra a maturidade intelectual e, como dizem os estudiosos, que as perguntas que dá origem à filosofia, porque quem pergunta quer saber. E nesse momento vem ser lançado, em 18 de abril de 1857, o primeiro livro, o livro base fundamental da filosofia espírita, e é onde nós começamos, então, o nosso diálogo em torno disso. Quando nós fizemos a referência, ele recebe, destacando um trecho dessa mensagem que foi recebida por ele, através de uma determinada médium C, que não se declina o nome, em 12 de junho de 1856, inserida no livro Obras Póstumas, e destacando o trecho, nós estamos citando, a advertência do Espírito de Verdade. Nunca, pois, fales da tua missão. Seria a maneira de a fazeres malograr-se. Ela somente pode justificar-se pela obra realizada, e tu ainda nada fizeste. Se a cumprires, os homens saberão reconhecê-lo cedo ou tarde, visto que pelos frutos é que se verifica a qualidade da árvore. Então, a palavra do Espírito de Verdade é uma palavra realmente de posicionamento, né? De esclarecimento. Vamos prosseguindo, então, ver como que começou. Exatamente no dia 18 de abril de 1857, no Palais Royal, na Galeria de Orleans, a livraria Dantour, está ali exatamente exposto o Livro dos Espíritos na sua primeira edição. E surge ali um autor desconhecido do meio intelectual de Paris, a França, na época, Allan Kardec. E aí questionam eles, né, entre si, quem é esse autor? Ninguém conhecia o autor. E o título do livro, mais instigante ainda, o Livro dos Espíritos. E a curiosidade é a alma realmente a melhor propaganda. E começam a ler. Então, consta também do histórico de Allan Kardec, que muitas pessoas dizem que ele se ocultou no anonimato. Mas é óbvio que o pseudônimo que ele adotou, ele recebe a revelação através de Zéfiro, numa das comunicações, fora o nome que ele tivera em existência anterior, como sacerdote druida. Naquela época, naquela existência, o seu nome era Allan Kardec. Então ele resolve adotar o pseudônimo para que esta obra dos espíritos ficasse realmente como obra dos espíritos, destacando das outras obras didáticas, pedagógicas que ele já tinha publicado, porque já era um escritor, um autor de renome no meio cultural, no meio educacional. E assim não iria misturar esta missão dele para a vinda do Consolador Prometido através do primeiro livro, o Livro dos Espíritos, com o seu trabalho educacional. Mas, e aí não era nenhum objetivo dele simplesmente se ocultar, porque no decorrer da sua longa história, vamos ver, pelos que está publicado na Revista Espírita, a sua viagem mais longa, a de 1862, onde ele estabelece o contato com os pares, vai orientar, ele está encabeçando todo o movimento nascente, e assim mesmo os seus pares, com sua tradição, que perguntaram a ele, Polite, você conhece esse livro? Mostrando o Livro dos Espíritos. E ele então responde: Conheço, sim. Não ia faltar com a verdade, é óbvio. Mas esse autor, você conhece? Conheço. E quem é ele? Ele declina: Sou eu. E aí foi a morte Celeuma. Uns admirados pelo conteúdo, pela capacidade que eles não conheciam de Hipólite, e outros questionam, mas você teria condições realmente de produzir esse livro? E essa celeuma, essa polêmica foi, ele não dando atenção a isso, prosseguiu na sua tarefa luminar. Então vem o lume
a primeira edição do Livro dos Espíritos, como dissemos, no dia 18 de abril de 1857, com 500 e poucas perguntas. E depois, em março de 1860, vem a segunda e a definitiva, essa que nós temos na atualidade, onde refundida e ampliada vem com 1019 perguntas. À nossa disposição, portanto, essa obra basilar da doutrina espírita, a sua síntese. Mas esta obra não fica aí somente. Em 6 de janeiro de 1868, ele lança o livro A Gênese, os Milagres, as Predições segundo o Espiritismo, desenvolvendo a primeira parte do Livro dos Espíritos, que denomina-se Das Causas Primárias. Então, é o caráter científico da doutrina espírita, está sintetizado nesse livro A Gênese. Em 15 de janeiro de 1861, ele lança o Livro dos Médiuns, que vai desenvolver a segunda parte do Livro dos Espíritos, que fala exatamente do mundo espírita ou o mundo dos espíritos. É onde se caracteriza fundamentalmente a revelação da doutrina espírita, o seu campo científico, por assim dizer, onde a ciência espírita consubstanciada nessa segunda parte do Livro dos Espíritos, tem o campo espiritual para a sua imersão. O instrumento desse campo para pesquisá-lo é o médium, a mediunidade, onde os seres que habitam o mundo espiritual se manifestam, trazendo as informações. E os fenômenos são os fenômenos mediúnicos. E então existem as leis que regem esse fenômeno. Assim está caracterizada a ciência espírita através desse manual, o Livro dos Médiuns. Em 15 de abril de 1864, ele lança o Evangelho segundo o Espiritismo, que vem desenvolver a terceira parte do Livro dos Espíritos, onde trata das leis morais. Ou seja, é aí que está contido e consiste a análise dos ensinamentos morais de Jesus à luz da doutrina espírita. Cada capítulo desse livro, ele destaca de um Novo Testamento, como a Renata falou assim, uma epígrafe, o ensinamento de Jesus anotado pelos evangelistas. E depois, com a abertura do capítulo, ele, com a sua didática, a sua pedagogia, a sua experiência, faz o comentário desta epígrafe, como ele costumava dizer, para saborear a castanha, há necessidade de quebrar a casca para se chegar na castanha. Então, a elucidação que Orito Leão de Nizar Rivaio, o nosso Allan Kardec, faz da epígrafe, é o acesso a essa castanha, para que possamos ter o entendimento dos ensinamentos de Jesus a tempo e a hora. E uma vez em posse dessa compreensão, e vem a última parte de cada capítulo, que é denominada as instruções dos Espíritos. Já que tenhamos entendido o que o Mestre Jesus nos ensinou, aí os Espíritos, que são os responsáveis desta mensagem do Consolo Prometido, cumprindo a promessa de Jesus, então nos indicam como proceder para a vivência desses ensinamentos. Prossegue com o lançamento do quinto livro, que é O Céu e o Inferno, ou Justiça Divina à Luz da Doutrina Espírita, em 1º de agosto de 1865, desenvolvendo a quarta e última parte do Livro dos Espíritos, denominada das Esperanças e Consolações. Aí nós temos a estrutura monolítica das obras básicas, fundamentais da doutrina espírita. O Livro do Espírito com uma síntese, e as 4 outras obras desenvolvendo cada uma das partes intrínsecas do Livro dos Espíritos. Vamos lembrar que Hipólito Leão de Rivaio contou com o suporte extraordinário de outra missionária, a sua esposa, a Doce Gabi. O que ele pôde fazer? Porque teve essa companheira que veio lhe acompanhar, dar o suporte, a sustentação durante esse período cruciante, vamos dizer, da implantação do Consolador na face da Terra. Tenhamos a certeza que não foi algo fácil, e foi a Gabi o seu suporte. E tanto que, após a sua desencarnação, ele vem em 31 de março de 1869, ela vai estar como responsável da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e dar prosseguimento, continuidade na manutenção desta obra.
Vamos ter a notícia também desse cientista, Alexandre Aksakov, russo. Ele contribui com seu conhecimento acadêmico, com seu conhecimento científico, exatamente nos esclarecendo sobre o psiquismo, e aí também atuando em várias áreas do conhecimento. Por quê? Ele foi um diplomata, filósofo, jornalista, tradutor, editor e grande pesquisador dos fenômenos espíritas durante o século XIX. Ele nasceu em 27 de maio de 1832, na Rússia, e faleceu em 4 de janeiro de 1903, também na Rússia. E nos legou o livro Animismo e Espiritismo e outras obras mais. Então, sempre essa confusão de é animismo, é espiritismo, e a contribuição de Alexandre nessa pesquisa é de grande valor do cunho científico. Contamos também com William Crookes. William Crookes, outro cientista, prêmio Nobel, ele, britânico, recebe o desafio de uma jovem, Florence Cook, para que ele pudesse verificar a autenticidade dos fenômenos que ocorriam com ela. É o fenômeno de materialização de espírito. E William Crookes, como era um cientista, ele aceita o desafio porque ia provar que realmente ali havia fraude. Mas essa jovem também intuída e solicita uma condição básica de que ela se submeteria a toda a experiência que ele desejasse, desde que, se ele concluísse pela autenticidade, ele tivesse a mesma hombridade de divulgar, como teria se ele viesse a descobrir que era fraude, que ele pensava que ia conseguir provar. E depois de todas as experiências que ele quis realmente fazer, isso consta no dossiê William Crookes e Florence Cook, disponível na internet. É só acessar o dossiê William Crookes e todos os detalhes, as fotografias ali se encontram. E de todas as experiências que ele quis, que ele fez, fotografando o espírito materializado, junto dele, Florence Cook, pesando ela antes do fenômeno, pesando ela durante o fenômeno, pesando depois do fenômeno, e comprovando que a variação de peso era exatamente no espírito materializado. Ela cedia o ectoplasma, e nesse momento, então, o peso dela diminuía, e o peso que lhe faltava estava no espírito materializado. Cessado o fenômeno, ela voltava a ter o peso original. Então ele disse que não é possível, que o fenômeno na realidade não era possível. Ele dizia que o fenômeno era verdadeiro. E surge o dossiê William Crookes comprovando a sobrevivência do espírito, a sua manifestação através do fenômeno mediúnico. Vamos na nossa longa caminhada. Camille Flammarion. Camille Flammarion também à época um astrônomo, e ele dá uma contribuição para o livro A Gênese, quando nós vemos a uranografia geral. E ali quem assina é Camille Flammarion, contemporâneo, portanto, de Allan Kardec, contribuindo no livro A Gênese. Temos Gabriel Delane, podemos considerar como cientista espírita. Os vários livros que ele publicou sempre estão ali analisando sobre o aspecto científico. Um livro de aporte de grande poder dele. Vamos à Alma Imortal. O outro, Evolução Anímica, a reencarnação. Então, ele vai no viés da comprovação no sentido científico. A evolução anímica é que podemos considerar realmente o carro-chefe, onde ele faz uma análise profunda com a sua didática, com uma pedagogia. Em cada capítulo que ele analisa, ele faz uma síntese no término do estudo desse capítulo, contribuindo para que pudesse realmente nós termos aí. Leon Denis, considerado como poeta do Espiritismo, também considerado como consolidador da doutrina espírita. Por quê? Porque ele, à época em que Allan Kardec estava trabalhando, ainda encarnado, ele era jovem dos seus 18 anos. E com o falecimento de Allan Kardec, e aí ele toma contato com o Livro dos Espíritos, estuda, e ele recebe as instruções, como consta da sua biografia. Ele foi um autodidata, mas na realidade ele tinha os instrutores espirituais que o treinaram exatamente para a plataforma, para as conferências. Consta da biografia de Leon Denis. Então, nós observamos que ele é considerado como consolidador da doutrina espírita pela seguinte razão:
Quando Allan Kardec desencarna, é óbvio que não tem mais aquele cuidado do trato, na condução de todo o movimento espírita nascente. E é óbvio que também a Amélie Boudet conta com a colaboração daquele que era o braço direito do trabalho junto à Sociedade Parisiense do Espírita, chamado Ley-Marie. Mas, nesse sentido, sofrem alterações, como era de se previsto, e a Sociedade de Estudos de Paris, fundada por Allan Kardec, começa a claudicar, e começa o pessoal a querer fazer enxertia no espiritismo, tendendo a trazê-lo, como fora na origem, chamá-lo de o novo espiritualismo, o neoespiritualismo. E Allan Kardec, então, deu base chamando de espiritismo, cunhando o termo, como está em O Livro dos Espíritos, logo na introdução. Coisas novas necessitam de novos termos, e distinguindo o espiritismo do chamado neoespiritualismo, que foi aquele fenômeno retumbante que sacudiu toda a sociedade, todos os habitantes do nosso planeta, podemos dizer, pelo grande aporte dos espíritos nos fenômenos chamados das mesas girantes. Então, enquanto o espiritismo tendia a sair do trilho, eis que Leon Denis, convidado para presidir os congressos, ele traz novamente o espiritismo para o verdadeiro trilho, para o seu trilho. E então solicitam que ele fizesse a publicação dos anais do último congresso que ele presidiu. Ele então anunciou que não haveria necessidade de fazer os anais, porque a obra que ele estava finalizando viria a atender exatamente à solicitação de todos. E esse livro é o Depois da Morte. Ele faz uma síntese da doutrina espírita mais palatável, mais acessível à cultura do povo de um modo geral. E quem já leu conhece a profundidade desta obra Depois da Morte. E quem não leu, fica o convite aqui: não deixam de ler. Ali, a lucidez de Leon Denis coloca novamente o espiritismo nos trilhos. E daí vem a denominação de o consolidador da doutrina espírita. Vamos ver a contribuição de Ernesto Bolzano, italiano. Ele colabora com várias obras. A xenoglossia, onde possibilita estudar a mediunidade quando o médium, sem conhecer idioma nenhum, a sua manifestação mediúnica se faz em diversos idiomas. E isso é fato marcante da xenoglossia, por quê? Quando houve o fenômeno das irmãs Fox, antes do advento do Espiritismo, que foi antes do lançamento do livro dos Espíritos, e as mesas eram realmente coqueluches da sociedade, e é designado um juiz, Luiz Edmonds, para apurar, fazer um inquérito sobre a veracidade do fenômeno das irmãs Fox em Hydesville, era um distrito lá de Nova York. E então, ele vai, faz o levantamento e constata a realidade, a autenticidade dos fenômenos. E não só isso, ele publica o resultado do seu inquérito, e mais à frente, a sua filha, Laura, de 9 anos, vem a desenvolver essa mediunidade rara da xenoglossia, estudada por Ernesto Bolzano. Uma menina de 9 anos, a mediunidade, e ela dando a passividade dos espíritos e as mensagens em 9 idiomas distintos. E ele depois também vem desenvolver a sua própria faculdade mediúnica. A contribuição de Ernesto Bolzano tem os outros livros. Ele nos possibilita o animismo ou espiritismo. Ele nos possibilita também o livro Enigmas da Psicometria, Os Animais Têm Alma, Crise da Morte. Então, a grande contribuição para o desenvolvimento do conhecimento científico acadêmico na ciência espírita, do fenômeno mediúnico e os demais. Mas Allan Kardec continua como sendo o codificador, aquele que trouxe a doutrina espírita para nós. E nós conhecemos o Kardec brasileiro. Então, nosso preto de gratidão a esse espírito que, em terras brasileiras, vem desbravar, lançar as bases, seguido por outros companheiros que o tempo não nos permite e o espaço também é pouco para esse PowerPoint. Mas falar de Bezerra de Menezes é falar com todos aqueles que conviveram com ele e também compartilharam, dando a sustentação da implantação da terceira revelação em terras brasileiras. E ele tem
uma biografia lindíssima que eu não me atrevo a começar a falar aqui, porque o tempo realmente não vai nos permitir. Então, quem desejar, a biografia dele está disponível na internet, várias obras publicadas, e o mais recente é do Klein, mais de 1000 páginas publicadas sobre a biografia de Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. Para simbolizar a contribuição feminina para a implantação do Consolado na face da Terra, vamos pegar uma brasileira que trouxe para nós, e podemos dizer assim, vai representar todo o aspecto da contribuição feminina para a implantação e o desenvolvimento do espiritismo em terras brasileiras. Anália Franco, chamada a educadora por excelência, não só como educadora, como é muito importante, a desbravadora numa época muito difícil para o elemento feminino, as dificuldades de vencer essas barreiras na sociedade, e era um espaço realmente muito restrito, e era de uma forma timorata, não atua só como educadora, mas como espírita, e vai desenvolvendo através da sua vivência, implantando os vários núcleos de atendimento à carência, à miséria das crianças, filhos de escravos brasileiros que eram abandonados, ela recolhia e ali não só abrigava, mas dava educação. Então, vale a pena conhecer a biografia de Anália Franco para saber quem é a educadora e o exemplo das mulheres que contribuíram e deram sustentação do espiritismo em terras brasileiras. Emmanuel e Chico Xavier. Essa dupla conhecidíssima, porque sempre o Chico Xavier colocou-se como um instrumento dócil, meigo, para com a orientação de Emmanuel. E Emmanuel deu-lhe um conselho: se porventura eu vier me afastar de Jesus ou de Kardec, me abandone e fique com eles. Toda a lavra de Emmanuel, portanto, está fundamentada nas obras de Allan Kardec, no desdobramento das obras de Allan Kardec, mas também do nosso Mestre Jesus. Essa dupla imbatível, que com eles viemos através do pinga-fogo, dar o grande boom da divulgação do espiritismo, onde a sociedade brasileira, e também passando para os demais países, a noção do que era o espiritismo. E para nós espíritas, passou a ser uma nova fase, uma nova época. Até então, havia o preconceito, o estigma dos codinomes, que não é o caso repetir agora, para os que eram praticantes da doutrina espírita. A partir de Francisco Cândido Xavier Pinga-Fogo, conhecendo o exemplo dele, que ele se expôs na mídia, pelos dois Pinga-Fogos, ficou a referência do que era o espiritismo e do que era ser espírita. E passaram a observar os espíritas, dizendo, mas você não é espírita? Pegando como paradigma o Chico Xavier. Complicou muito a vida dos espíritas a partir daí. Mas, em compensação, a fluência para o movimento espírita, para as casas espíritas, foi uma coisa tão acentuada em que aí tivemos que, dentro do movimento espírita, abrir as portas e receber quem chegava. E foi um grande boom naquela época. E o segundo foi depois da pandemia, né? Quando nós, na pandemia, tivemos que invadir a internet e tornar mais divulgável, então, rompendo as barreiras fora das paredes de tijolo, de alvenaria das casas espíritas, invadindo o espaço virtual. Prosseguindo, Caibar Chútil, bandeirante do espiritismo, um carioca que vai fazer a sua incursão pelo interior de São Paulo, para lá em Matão, fundar lá o Centro Espírita Amantes da Pobreza, fundar o Clarim, e dali até hoje está ali ininterruptamente sendo publicado a Revista Internacional de Espiritismo, lançado por ele, e também o Clarim. E agora, modernamente, não é mais o Centro Espírita Amantes da Pobreza, mas é também o Centro Espírita O Clarim. Deixou ali a sua saga Caibar Chútil, considerado como bandeirante do Espiritismo. Eurípides Barçanufo. Eurípides Barçanufo é o apóstolo da caridade. Toda a sua atividade foi desenvolvida em Sacramento, interior de Minas Gerais. Jovem,
desencarnou com 38 anos, e é o exemplo de amor ao próximo. A sua dedicação, de seu devotamento levou a desencarnar com 38 anos de idade. Por singelo que pareça, ele nasceu no dia 1º de maio, dia do trabalho, e desencarnou no dia 1º de novembro, que é o dia de Todos os Santos, considerado nossa terra. Então, vejamos, ele deixou aí, merece conhecer a sua biografia, o apóstolo da caridade. Temos o exemplo do desbravador, temos do movimento espírita, no sentido de trazer uma coordenação, uma união, trabalhando em prol da unificação. Este baiano, Leopoldo Machado, desbravando as terras do Brasil, comandando e conduzindo a caravana da fraternidade. Ele costumava dizer onde chegava e encontrava onde iam recepcionar o espaço com poucas pessoas. E então havia aquele refrão: "Não se preocupe, Leopoldo, mas está cheio de espíritos." E ele lançou a expressão: "O nosso espiritismo tem que ser o espiritismo de vivos, ou seja, para os encarnados, porque os espíritos são atendidos no plano espiritual, não estão desamparados." Então, a divulgação, o exemplo, a vivência, e que requer essa aproximação, esse calor, e Leopoldo Machado desenvolve com os companheiros que ombravam com ele, deslancha o movimento de unificação em nossa terra. Não podemos deixar de encerrar nessa mostragem de um mosaico que é bem amplo, mas não daria para relatar todos os que trabalharam implantando o espiritismo, desenvolvendo em nossa terra. Então escolhemos alguns expoentes do movimento espírita e não podíamos deixar de destacar Deolinda Amorim. O Deolinda Amorim é o fundador do ICEB, Instituto de Cultura e Espírito do Brasil, tido à época como um ícone, um exemplo da cultura espírita no Brasil. E só para dar uma ideia, jamais esqueci, na aula inaugural do ICEB, na Rua do Gilvardo, quando era ali a sua sede provisória, e quem fez a abertura foi Divaldo Pereira Franco. Divaldo Pereira Franco, depois de, como se costuma, quilometragem longa na tribuna espírita, ele abre a sua preleção, e quem dirigia era Deolinda Amorim, estava encarnado à época. Presenciamos o Divaldo dizendo: "Depois de tanta experiência na tribuna espírita, de falar em inúmeros auditórios, hoje eu estou me sentindo como se estivesse iniciando na tarefa. Estou com os calcanhares tremendo, porque estou ao lado da maior autoridade na doutrina espírita", referindo-se a Deolinda Amorim. Por isso incluímos ele nesse mosaico. Então, são os brasileiros, representando todos os brasileiros que deram seu suor, seu sacrifício, seu amor, para poder implantar em terras brasileiras o Consolador prometido, passando-se desapercebido, como deve se dar com uma mão sem que a outra saiba. Nós vamos vendo que foi sendo implantado. E esse trabalho todo que foi sendo implantado no silêncio foi amplamente conhecido quando Francisco Xavier foi ao Pinga Fogo, que aí caiu no conhecimento da sociedade brasileira a estrutura do movimento espírita, que no calar da noite, no amanhecer da madrugada, trabalhando silenciosamente, sem alarde, foi conquistando o terreno, palmilhando esse terreno. Então vamos lá novamente chamar a atenção. Como nós vimos, Allan Kardec, no livro dos Médiuns das Sociedades Espíritas, é o item 335 do Livro dos Médiuns, foi lançado em 1861, adverte ali que 20 grupos de 15 ou 20 pessoas obteriam mais e muito mais fariam pela propaganda do que uma assembleia de 300 ou 400 indivíduos. A visão de Allan Kardec é que esses grupos pequenos não exigiriam estrutura administrativa, não teriam dependência, carência financeira, seriam grupos familiares, se reunindo talvez até na garagem de algumas casas, um espaço pequeno, e então esses grupos se multiplicando estariam assim integrados na própria sociedade, sem a necessidade de personalidade jurídica. Então isso ele orienta no Livro dos Médiuns. E nós observamos que em terras brasileiras, esses grupos foram se organizados de forma modesta.
E aí foi adquirindo personalidade jurídica, mas era um grupo, continuando sendo grupos pequenos, e foi se alastrando esses pequenos grupos na produção dessas realizações. Mas aí, Allan Kardec, quando ele fala isso em O Livro dos Médiuns, em 1861, já havia sido fundada a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, em 1º de abril de 1858. É conhecido como o primeiro centro espírita do mundo, fundado por Allan Kardec. Mas há que fazer uma consideração muito importante. Daria a impressão que fosse uma contradição. No Livro dos Médiuns, ele fala sobre a preferência dos pequenos grupos e depois funda a Sociedade Parisiense. Em realidade, pelo histórico que existe, na realidade, ele deu o apoio, mas a iniciativa foram dos integrantes do grupo que se reunia no espaço que eles continham, residencial. Mas não havia mais como ali poder dar acesso a mais ninguém, e eles se acotovelavam. E era a nata da sociedade parisiense. Então, eles, se incomodados com a escassez de espaço, tomaram a iniciativa, dialogando com Hippolyte, e Hippolyte teve que realmente ceder àquela necessidade de um espaço maior. E o espaço maior foi exatamente a fundação desse primeiro centro. E isso foi uma coisa quase que instantânea, porque ali haviam pessoas ligadas à parte de segurança, à parte da polícia, que precisaria de autorização, sobre a parte de personalidade jurídica. Então, essas pessoas fluentes na estrutura da sociedade parisiense cuidaram de todos esses eventos. De pouco espaço de tempo já estava ali fundada e totalmente organizada a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, fundada, então, em 1º de abril de 1858. Temos aí as obras básicas, voltando a elas. Lançado o Livro dos Espíritos. Primeiro, desenvolvendo a primeira parte, a Gênese. Desenvolvendo a segunda parte, o Livro dos Médiuns. Desenvolvendo a terceira parte, o Evangelho segundo o Espiritismo. E desenvolvendo a quarta e última parte, a Esperança e Consolações, o Céu e o Inferno. Vamos observar, então, em terras brasileiras, o trabalho feito em parceria, Emmanuel e Francisco Cândido Xavier. O Livro dos Espíritos, Emmanuel, como disse, se ele se afastasse de Jesus ou de Kardec, que Chico o abandonasse. E aí vem um trabalho monolítico no desdobramento. E quando cada uma dessas obras básicas completou seu centenário, Emmanuel, homenageando essa obra, lançou o desdobramento, seus comentários. Então, quando o Livro dos Espíritos completou seus 100 anos, lançou A Religião dos Espíritos, parceria, o médium Francisco Cândido Xavier e o espírito Emmanuel. E assim se sucedeu. Quando a Gênese completou também, ali foi lançado o livro A Caminho da Luz, que desenvolve a primeira parte, principalmente, do livro A Gênese. O Livro dos Médiuns, no seu centenário, foi lançado Seara dos Médiuns, com o Evangelho Centenário, foi lançado o Livro da Esperança. E quando o Céu e o Inferno completou 100 anos, o livro Justiça Divina. Então, eis porque o nosso preito de gratidão também a essa continuidade, o desdobramento das reflexões de Emmanuel através de Chico Xavier nas obras básicas. Vamos observar que o IBGE nos possibilita ter uma noção do crescimento do movimento espírita em nossa terra. O censo mais recente que temos é de 2023. O último censo ainda não está disponível. Então, nesse 2022, temos a informação de que haviam 1.500 instituições espíritas cadastradas à Federação, a 15.000 instituições espíritas cadastradas à Federação Espírita Brasileira. O Espiritismo com 4 milhões de adeptos e simpatizantes, 40 milhões de simpatizantes. Os simpatizantes secundam os adeptos na sustentação da obra implantada em nossa terra. E o lema do Espiritismo: fora da caridade não há salvação. Então, essas
15 mil instituições, cada uma delas desenvolvendo a caridade como o lema. Fora da caridade, uma salvação, influindo na sociedade e, através do seu exemplo na comunidade, granjeia a simpatia de 40 milhões de simpatizantes. Então, vamos observar. Agora é lei. Em 18 de abril de 2022, pela Lei 14.354, instituiu nacionalmente o Dia Nacional do Espiritismo, 18 de abril. Isto para nós tem um significado muito grande. Quando o Espiritismo nasceu em nossa terra, e aí foi realmente difícil a implantação, era perseguido, porque havia uma religião oficial, e a religião oficial não aceitava exatamente, misturando tudo como sendo farinha do mesmo saco, tudo que era fenômeno mediúnico. Mais ainda, a prática do espiritismo era considerado crime, estava no Código Penal brasileiro. E dada aquele que é o nosso Dr. Bezerra de Menezes, dada a sua projeção na pirâmide social, porque ele teve 4 profissões antes de chegar ao movimento espírita, antes de ser o nosso Kardec brasileiro, ele foi um empresário, administrou a ferrovia, ele foi militar, médico militar, ele foi médico e foi político. Em essas 4 áreas, ele ascendeu na pirâmide social. Nesse trânsito livre na pirâmide social, com a sua influência, ele conseguiu exatamente a descriminalização da prática da mediunidade, ou seja, deixou de ser crime a prática do espiritismo, que eles misturavam simplesmente prática do espiritismo era a prática da mediunidade no seu sentido mais amplo. Então, qualquer manifestações seria a prática do espiritismo. Mas o espiritismo é uma doutrina filosófica de consequências morais e também do seu campo tríplice aspecto, ciência, filosofia e religião. Então, ele projeta para a sociedade aquela época. E vejamos que agora, quando a sociedade dá um retorno de criar, através do Congresso Nacional e a publicação no Diário Oficial da União, que aí é que caracteriza realmente a lei, ela entra em vigor na sua publicação, o Dia Nacional do Espiritismo, 18 de abril. Isso vai trazer um impulso novo na projeção do trabalho feito discretamente nas casas espíritas, chamando a atenção da nossa sociedade, da humanidade de um modo geral. Por isso que nós chamamos a atenção com o nosso tema, a importância, a relevância do 18 de abril para a humanidade. Já não se limita somente a terras brasileiras, é a maior nação espírita do mundo. E aqui do Brasil saem tantos companheiros para vários países implantando núcleos espíritas. E também sustentado por aquele que é chamado de Paulo de Tarso dos nossos dias, de Valdo Pereira Franco, levando a sustentação a esses núcleos espalhados pelo nosso planeta. Então, aí vai cumprindo exatamente tudo aquilo que foi realmente chegado ao ponto em que o Espírito de verdade dissera a ele, Hipólito Leão de Nizar Rivaio, que pelos frutos que produzisse seria reconhecido o valor da árvore. E aí veio o reconhecimento. Ao completar 165 anos do lançamento da primeira edição do Livro dos Espíritos, foi promulgada a lei que tornou em nossa terra o Dia Nacional do Espiritismo, 18 de abril. A gratidão do movimento espírita, dos espíritas, é muito grande por esse reconhecimento, mas também temos a consciência de que mais aumenta a responsabilidade de todos nós espíritas. Terminando esta nossa pequena arenga com um sentimento de gratidão,
pela oportunidade de estarmos encarnados nesse momento, por vivenciarmos esse momento onde podemos observar a colheita dos frutos sazonados do plantio da árvore de Hipólito Leão de Nizar Rivaio, o nosso Kardec. Também pelo trabalho daquele que foi Leon Denis, que foi o consolidador da doutrina espírita, botando o trem no trilho. Também o trabalho profícuo, que deixa um rastro de luz para nós, o nosso Kardec brasileiro, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. E a essa dupla, Francisco Canto Xavier e o nosso querido Emmanuel, secundando, e a literatura pelas mãos mediúnicas de Francisco Canto Xavier. Mais de 400 títulos publicados. Só nos resta realmente reconhecer a grande responsabilidade. Quando Jesus nos diz: a minha paz vos dou, a minha paz vos deixo. Não vou lá dou como o mundo dá. Que esta paz do nosso Mestre Jesus, que nos envolve a todo momento, como o amigo incondicional de nossas almas, que diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e aflitos, que eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou brando de coração. Leve é meu fardo, suave é meu jugo. Vinde a mim, que eu vos aliviarei. Então o Mestre está sempre disponível, só precisando da nossa coragem, da nossa determinação de seguir os passos, também nos tornando mais um ceareiro da sua vanguarda. Portanto, a nossa gratidão pela sua valiosa atenção até este momento, meus queridos companheiros. Encerramos a nossa preleção. Contigo, minha querida Renata. Muito obrigada, João. A gente fica até emocionada, né, de ver tantos companheiros, o quanto eles trabalharam, né, o quanto eles lutaram para que a gente pudesse estar hoje aqui falando sobre a doutrina. Então, a gente agradece por você sempre trazer, né, exposições tão valiosas, tantos esclarecimentos. A gente também agradece a todos aqueles que estão conosco até esse momento e renovamos o nosso convite para que estejamos juntos na próxima segunda-feira, às 19 horas, onde traremos um tema do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, vamos agora para a nossa prece, para assim a gente dar por encerrada o nosso encontro de hoje. Vamos assim agradecer mais uma vez ao nosso querido Mestre Jesus por estarmos aqui todos reunidos, sem esquecer também de Kardec, que através da codificação nos trouxe essa doutrina, e agradecer a todos os expoentes do Espiritismo, todos os espíritos iluminados que caminharam, que lutaram pela doutrina, que nos trouxeram tantos ensinamentos, tantos esclarecimentos, para que possamos hoje estar aqui juntos, estudando, nos esclarecendo, tentando seguir os caminhos do Mestre através dos ensinamentos que ele nos deixou e que a doutrina nos esclarece e nos amplia. Agradecemos também aos benfeitores de nossa casa, que sempre trabalham para que possamos estar aqui hoje e que lembremos que é através do trabalho do bem que caminharemos em direção ao Pai Maior. Agradecemos assim, Senhor, por estarmos aqui encarnados e que possamos, ao final dessa exposição, continuar com as nossas reflexões, que continuemos buscando o conhecimento, o esclarecimento e que, acima de tudo, continuemos o trabalho do bem todos os dias. Pedimos assim, Senhor, a sua permissão para darmos por encerrado o nosso encontro de hoje. Graças a Deus. Muita paz a todos.